Meus irmãos, a paz do Senhor, quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus está nos concedendo de mais uma vez poder transmitir a sua palavra. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, todos os irmãos que estão na escuta, assistindo e vendo este vídeo. Nós queremos trazer aqui neste momento uma palavra doutrinária para todos os nossos amados irmãos que fazem aqui o campo de Alcântaras. Nós tínhamos o costume de toda sexta-feira nós estamos reunidos ali, nesse momento, para juntos nós adorarmos ao Senhor nosso Deus através dos louvores, através da palavra que era ministrada ali. Mas eu creio que logo o nosso Deus estará tomando as providências e nós estaremos voltando às nossas atividades normais. Muito bem, irmãos, e pensando numa palavra para esta noite, o tema que Deus colocou no meu coração foi esse: diante de tudo, prossiga. É esse o tema que nós vamos estudar. Diante de tudo, prossiga. Siga avante. Levante a cabeça e comece a batalha, porque aqueles que se envolvem na obra de Deus, com certeza, eles serão vitoriosos. E baseado neste tema, eu quero tomar por base aqui, nesta noite, o livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, capítulo 19, versículo 4, que vai dizer: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as suas brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Mas o anjo novamente o tocou pela segunda vez e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Glória a Deus. São realidades, irmãos, encontradas na Bíblia, que às vezes a gente não quer entender, não quer compreender, porque a nossa chamada, dentro dela existe um preço que nós temos que pagar, existe algo que nós temos que cumprir, um caminho que nós temos que prosseguir, porque às vezes a gente não entende, e a gente chega a fazer algumas perguntas. Por que, irmãos, existem esses dias maus? É uma das primeiras perguntas que a gente faz para Deus. Por que tantos dias maus? Se nós estamos servindo a Ele, se nós estamos em sua casa, estamos evangelizando, estamos visitando, estamos trabalhando segundo o que Ele nos ordena. Por que existem os dias maus? A Bíblia diz que o sol que nasce para o ímpio ou para o injusto, nasce também para aqueles que são fiéis. Assim a chuva que vem para um também vem para o outro. Mas há momentos que a gente não quer entender por que esses dias maus aparecem. Outras perguntas que às vezes surgem também é porque às vezes nós temos que voltar novamente ao deserto. Por que às vezes nós temos que enfrentar dias sombrios, dias e mais dias de solidão, se tudo estamos fazendo com tanto amor, com tanta vontade, com tanto entusiasmo? Parece assim algo que a gente não consiga entender. É porque que Deus separa um povo e esse povo também tem que passar por esse processo. Porque que você e eu temos que passar. E o tema da mensagem é esse: diante destes dias maus, prossiga. Diante desses dias sombrios, prossiga. Diante desta solidão, prossiga. Diante deste mal que está assolando o nosso mundo, a mensagem de Deus hoje para você e para mim é essa: prossiga. Porque dentro de tudo isso que nós enfrentamos, irmão, dentro dos dias bons, dentro dos dias maus também, existe ali a mão de Deus. Nós não podemos deixar de entender isso. Nós não podemos deixar isso passar, certo? Porque quando nós fomos chamados, a primeira coisa que nós temos que entender é a seguinte: é que os nossos caminhos a partir de hoje são os caminhos de Deus. E que a segunda coisa que nós temos que entender, desde o momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, é que a nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. E a terceira coisa que nós temos que entender
é que os nossos desejos têm que ser os desejos de Deus. Nós não podemos fugir, é um caminho novo que Deus colocou à nossa disposição. E neste caminho nós vamos encontrar esse tipo de coisa, tá certo? Nós não fomos chamados só para viver dias bons. Irmãos, como seria maravilhoso se nós pudéssemos viver só dentro de dias bons. Amanhecesse tudo uma maravilha, anoitecesse tudo mil e uma maravilhas, seria uma bênção. Mas o caminho do cristão no caminho dele existe espinhos, existe abrolhos, existe as planícies para a gente ultrapassar, existe tanta coisa que a gente não queria, mas chega, mas vem. E eu quero, com esta palavra doutrinária nesta noite, eu quero que você, ao terminar de ouvir esta mensagem, eu quero que você se levante com mais força. O meu desejo é que você se levante com mais fé. É que você, diante do que você está enfrentando e vendo, você prossiga. Você não pare, certo? Não pare nunca. Não pare, porque aqueles que param, eles deixam de caminhar, certo? Até onde Deus deseja. Aqueles que param não conseguem avançar os propósitos de Deus e nem a sua vontade. E eu quero que, através desta mensagem hoje, você saiba que mesmo diante do que você está enfrentando, se não der para caminhar, levante a sua voz em oração, clame ao Deus de Israel, porque eu tenho certeza que Ele vai estender a sua mão ali naquele momento e vai resolver a sua questão, o problema que você está enfrentando, tá certo? Eu fico pensando aqui, diante deste tema, de prosseguir diante de tudo, eu fico pensando, irmãos, em muitos homens que entregaram as suas vidas ao reino de Deus, que viveram naquela época, que muitos deles eram queimados vivos, mas que faziam oração na hora que aquela fogueira estava queimando ali os seus pés. Eles faziam oração de gratidão, de louvor a Deus, mas não negavam o nome de Jesus. Quantos não passaram por isso? Quantos as fogueiras, os fogos daquela época não chegaram a queimar? Estes homens e mulheres fizeram sempre como Deus os ordenara. Não paravam, mesmo dentro da fornalha, mesmo dentro das fogueiras, eles louvavam e exaltavam o nome do Senhor. Quantos também, irmãos, não foram devorados pelos leões? Quantos não foram jogados naquelas arenas, nos coliseus, tá certo? Para que as feras, os leões os devorassem e os matassem. Quantas famílias, quantas crianças chegavam até ali. E quando os pais iam se aproximando daquelas grandes arenas, os filhos perguntavam: pai, mãe, o que nós vamos fazer ali? Os pais diziam: meus filhos, nós vamos servir ao Senhor nosso Deus. Nós vamos provar que nós não podemos negar a nossa fé, que existe um Deus que está dentro do nosso coração e que nos faz acreditar que mesmo diante de tudo, meus filhos, nós temos que prosseguir. Como, irmãos, era maravilhosa, certo? Ou o quão maravilhosa era a fé daqueles irmãos, a fé daquela igreja, a fé daquelas famílias que eram devorados ali por aquelas feras, mas não negavam o nome de Jesus. Isso nos impulsiona, irmãos, a acreditar hoje, certo? Que Deus, Ele tem um limite para cada situação que nós vivemos. Quero que você, através deste vídeo, entenda. Você está vivendo isso aqui hoje, mas um dia isso aí vai parar. Um dia isso aí vai cessar. Deus já tem um tempo determinado. É o caminho que Deus escolheu para você. Então viva ele. Viva com fé. Pastor, mas eu não suporto. É muita tribulação. É muita agonia. É muito sofrimento. Deus está vendo tudo isso aí. Tudo está diante dos olhos de Deus e diz a sua palavra que nada pode fugir da presença do nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui dentro deste tema é que diante de tudo prossiga, é que Deus jamais vai te desamparar, independentemente da circunstância que você está vivendo. É a primeira coisa que nós vamos aprender aqui dentro desse texto. Porque nós vemos aquelas pessoas de antigamente que não negavam o nome de Jesus por nada. Morriam, irmãos, dando glória a Deus, tá certo? Morriam exaltando ao Senhor.
Eles prosseguiam diante do propósito de Deus, e Deus era tão bom que Deus os enchia, tá certo? Deus os enchia de tanta glória e de tanto poder. O caso de Estevão, que mesmo diante da morte, sendo apedrejado, mas ele tinha esta mensagem: diante de tudo eu vou prosseguir. Que coisa linda, irmão. Deus lhe deu uma visão, viu o céu aberto, e ele começava a glorificar a Deus por aquilo, mesmo estando ali na hora da sua morte. Mas o louvor estava dentro da alma dele, ele acreditava, ele prosseguia. E é isso que você tem que fazer. Eu não sei qual é o problema e a situação que você está passando nesse momento, mas Deus sabe, Deus conhece. Levante a tua cabeça, irmão. Não baixe nunca, não te desespera. Nas madrugadas, dobra o joelho, clama ao Deus de Israel. Na hora que você não encontrar a solução, que acabaram as tuas forças, lembra-te que a Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Coloca ali em ação e acredita, bota a tua fé para funcionar e acredita que naquele momento Deus vai entrar com a força dele, vai levantar-se com a força dele, e você vai caminhar triunfando, glorificando e exaltando a Deus. Ah, pastor, mas já faz muito tempo que eu estou enfrentando isso, já faz muito tempo que eu estou nessa situação. Há muitas pessoas que estão indagando a Deus e dizendo a mesma coisa, mas a Bíblia diz no Salmo 91 que 1.000 cairiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Será que nós somos capazes de acreditar nisso? Ou será que nós só estamos prontos para apresentar a Deus os problemas? Será que nós temos só aquela oração de apresentar para Deus só tudo o que nós estamos passando? Será que não é o momentinho de dizer para Deus: Senhor, a minha situação é essa, mas diante de tudo eu vou prosseguir. Diante de tudo eu te louvo. Diante de tudo eu te agradeço, eu te exalto, eu te glorifico. A minha alma, Senhor, presta uma adoração a Ti. Será que não é hora da gente fazer isso? Ao invés da gente estar trancado nessa situação que o nosso mundo está vivendo hoje, nos dias de hoje, será que o momento é só de murmurar? Será que o nosso momento é só de criticar a Deus? É só de interrogar a Deus com os porquês da vida? Será que não é o momento, irmãos, da gente parar um pouquinho, fechar a porta do nosso quarto e dizer para nós mesmos: eu tenho um Deus que pode fazer tudo sobre a minha vida e pode me tirar dessa situação? Glorificado seja o nome do Senhor. Está vivendo algo difícil? Prossiga, irmão. Paulo chegou a nos dizer que o alvo dele não era olhar para trás, mas sim prosseguir para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Cristo Jesus, o nosso Senhor. É este o teu Deus que eu te apresento agora. Então, diante desta realidade, primeira coisa, acredite e lembra-te que Deus está contigo e Ele não vai te abandonar diante dessa situação que você está vivendo. Amém? Mas é difícil, irmãos. Então, como eu ia falando, aqueles homens, eles eram cheios, sofriam, mas eram cheios. Alguns Deus os enchia e eles diziam: levanta-te e anda. Na hora que o paralítico diante da porta formosa clamou, eles eram tão cheios, tinham tanta coisa boa da parte de Deus, estavam vivendo perseguições, mas algo dentro do coração dizia para eles: prossiga. Diante disso aí que você está vivendo, prossiga. Vá avante, as perseguições, prossiga. Os desafios, prossiga. Então era esta a palavra que ecoava no coração e na alma daqueles homens. Diante de outros que aconteciam, eles diziam: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. O caso de Jó, louvado seja o nome do Senhor. Outros chegavam a dizer: o viver para mim é Cristo, eu morrer é ganho ou é lucro, como era com o apóstolo Paulo. Aí a gente vai entender, irmãos, que a gente consegue ver que tem momentos que não dá para caminhar. Tem ou não tem na nossa vida? Aquele momento que a gente não sabe o que fazer. Dá vontade de parar, dá vontade de não acreditar mais, dá vontade de não ir mais para a igreja, dá vontade de não orar mais. Existe isso na nossa vida, tá certo? Mas Deus está ali. Isso é o mais importante. A gente não consegue ver, a gente não consegue tocá-lo, mas Ele está ali. E eu louvo a Deus que nós somos o único povo da terra que tem esse privilégio de não ver, mas de saber que Deus está ali. Oh, maravilha, que glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus nesta noite. Olha, irmãos, às vezes, certo? Dentro do propósito de Deus
nos coloca em situações que às vezes, certo? Existem aqueles momentos de solidão que a gente sabe que foi Deus que preparou. A gente sabe que foi dele, certo? Porque nem sempre o mundo à nossa volta vai estar girando como a gente quer. Alegrias, louvores, né? Muitos amigos, todos ali perto, a família não. Vai ter momentos de solidão, que faz parte do propósito de Deus, faz parte da sua vontade. Também, irmãos, existe também, às vezes, Deus faz conosco o seguinte, Ele nos pega, às vezes a coisa está tão boa, caminhando tão bem, mas às vezes Deus nos pega e diz assim, vamos dar uma voltinha novamente ali no deserto. Parece que Deus acha lindo, irmãos, nós olharmos para todos os lados e não termos ninguém para conversar, e não temos uma esperança. Parece que Deus acha lindo estar ali só você, só eu e Ele. Eu creio que Deus tem um propósito quando Ele nos separa para estarmos só ali no deserto ou no vale. Deus tem, irmãos, não tem para onde correr. São os momentos em que Deus nos separa para nós sabermos realmente como Ele é. Para nós entendermos como é o seu trabalhar, o seu agir. E às vezes, diante de tantas multidões que nós estamos envolvidos, de tanta gente ao nosso redor, não dá para Deus falar como Ele quer. E não vai dar também para nós ouvir como Deus gostaria que a gente ouvisse. Então Deus nos pega, nos tira daquele conforto. Quantas vezes isso já aconteceu com você e comigo? Deus nos tira do nosso conforto e diz, vamos para cá. Momento de deserto. Para nós sabermos realmente a capacidade que esse nosso Deus tem. Eu vejo tantos exemplos na Bíblia. Quando eu me deparo aqui, se eu for procurar aqui um ribeiro para o ribeiro, Deus escolheu Elias em 1 Reis 17:3. Não é interessante? Para viver no ribeiro, Deus escolheu Elias. Para visitar a cova dos leões e Deus revela ali o seu poderio, Deus escolhe Daniel no capítulo 6 e versículo 16. Deus é impressionante. Para conhecer o que era o calabouço, Deus escolhe José em Gênesis capítulo 40 e versículo 13. Para o deserto, Deus escolhe Moisés. Glória a Deus. Para o vale, Deus convoca e escolhe Ezequiel. Que impressionante, irmãos, esse trabalhar de Deus. Aí vem Deus agora, certo? Escolhe Elias para essa tarefa. Aí Elias, sem conhecer ainda, mas era como se ele estivesse dizendo o que está escrito em Filipenses 3:14. Diante de tudo eu vou prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui está, irmãos, uma visão panorâmica de como Deus usava estes homens em lugares diferentes. Eram homens diferentes em lugares diferentes, mas todos eles exaltaram, glorificaram o nome do Senhor, e nunca nenhum deles disseram, Senhor, eu não vou prosseguir mais, a não ser aqui Elias, dentro da situação que ele estava vivendo, mas logo Elias volta novamente a atuar diante do propósito e da vontade que Deus tinha no seu coração. Mas estão aí ribeiros, covas, calabouços, desertos e vales. Quem sabe hoje você está aqui nos ouvindo e dizendo, pastor, eu já passei por alguns destes lugares. Oh, irmãos, e quando a gente passa, a gente já está pronunciando. Quando eu passei, pastor, não é lindo a gente ouvir as pessoas depois comentando, pastor, quando eu estava no vale, irmã, quando você estava, irmão, quando você estava, você passou. Aí as pessoas têm as experiências lindas, pastor, eu já vivi o calabouço na minha vida, mas Deus me tirou. Aí quando Deus tira, irmão, Deus tira a pessoa diferente do momento em que a pessoa entrou. A pessoa entra de uma forma, mas quando sai resgatada pela mão do Senhor e sai diferente de tudo aquilo que ele, que ela foi antes. Sai renovado, sai restaurado, sai cheio de poder, contando testemunho e exaltando o nome do Senhor para tudo quanto é lugar. Nós louvamos ao Senhor por isso. Então você está vivendo o que é ribeiro? Glorifique a Deus. É cova dos leões, é calabouço, é perseguição, é qualquer situação na tua vida. Não pare.
O que você tem que acreditar hoje e pronunciar diante desta palavra que você está ouvindo, diga para quem está do teu lado, para a tua família. Nós não podemos parar diante de tudo, vamos prosseguir no nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor neste momento. Esta palavra e essa injeção de força e de fé que Deus está colocando no nosso coração nesta noite. Acredite que maior, muito maior, como diz a palavra, é aquele que está em nosso meio do que aquele que está lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias viveu isso, certo? Viveu isso. E parece que tem momentos, como Deus disse para Elias, é como Deus está dizendo para nós. É como se Deus dissesse hoje, agora nesse momento, não fuja. É assim mesmo, paga o preço, Salmo 46, versículo 10, que ninguém vai triunfar sobre a tua vida. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você acredita nisso? Que Deus traz essa palavra e diz, não fuja, fica aí firme, que ninguém vai triunfar sobre a tua vida. Então esta mensagem eu trago a você nesta noite. Está aí o mundo vivendo este caos, este vírus amedrontando o povo, mas o que eu posso dizer para você é essa palavra: tenha calma, diante de tudo isso, prossiga, tenha fé, levante a sua cabeça, vá à frente, pegue as tuas armas, pegue a arma mais poderosa que você tem, que é a arma, que é a palavra, pegue a oração, pegue o jejum, pegue a fé, junte tudo, te põe de pé juntamente com a tua família. Ninguém vai triunfar sobre a tua casa. Ninguém vai triunfar sobre a tua vida. Deus está aí todos os dias dizendo que os meus anjos estão ao redor de toda a tua casa para te dar a vitória, te dar o teu triunfo. Então, irmãos, levanta a cabeça, acredita, este mal não vai nos atingir, este mal Deus vai extirpar, vai colocar por terra, e a tua casa e a tua família, no nome de Jesus, estará debaixo das asas do Altíssimo, como diz o Salmo de número 91. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Elias viveu isso naquele texto. Ele tinha acabado, irmãos, de orar, e Deus tinha mandado chuva. Ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Agora ele se depara com uma mensagem vinda da esposa de Acabe, e dizendo para ele que ele ia morrer. Vou mandar te matar. Sabe o que Elias fez, irmãos? Primeira coisa, era como se Elias estivesse dizendo, certo? Depois que o anjo apareceu a ele, e o anjo disse aí, olha, eu vou providenciar comida para ti agora. Elias pede para morrer, o anjo disse, não, eu não te chamei para parar agora, glória a Deus, eu te chamei para prosseguir. Talvez Deus está direcionando esta palavra a você nesta noite. Não é hora de parar. Fala aí para quem está do teu lado, e a tua família, seja quem for, não é hora de parar. O anjo disse, estou trazendo para ti comida do céu, tá aí, come. Levanta-te e vai, prossiga, porque a obra do Senhor tem que continuar, Elias, através das tuas mãos. Diante daquele momento em diante, a primeira coisa que Elias colocou na sua mente foi o seguinte: eu vou viver a minha realidade. Se é esta realidade que Deus escolheu para mim, eu vou viver ela. Vou partir para frente. Então, irmãos, cada um de nós temos uma realidade. E a realidade minha não é a realidade do meu irmão. A realidade do meu irmão e da minha irmã é outra. Cada um tem a sua realidade. Então Elias disse, eu vou viver a minha realidade. Deus mandou um recado através do anjo, mandou comida, agora eu vou me levantar e vou prosseguir. Ele dizia, eu vou caminhar sozinho durante um dia. Meu destino será o deserto, não tem problema. Será de solidão, não tem um problema. Vou dizer para Deus que eu vou prosseguir. Mesmo que antes eu tenha pronunciado para Deus que acabou, que chegou a hora de morrer. Irmãos, Deus não desampara aqueles que Ele serve. Diante deste relato, Deus aparece a Elias. Era como se Deus estivesse dizendo aqui para você e para mim, Elias, quem vive os meus planos, Elias, escute isso aí, irmãos. Elias, quem vive os meus planos, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém destrói os seus planos, ninguém destrói os seus propósitos e nem acaba com seus sonhos. Elias vai ouvindo aquela palavra do anjo, era como se Deus falasse para ele, e o anjo diz, levanta-te, profeta,
eu ainda tenho uma grande obra contigo. Qual seria a mensagem de Deus para você hoje? Que você que está pensando em parar, você que está pensando em voltar atrás, que acha que tudo deu errado, nada funciona como você achava, como você planejou, como você queria. Quantas pessoas estão agora nesse momento pedindo a Deus uma mensagem, que podem às vezes estar numa caverna, estão dizendo para Deus: Senhor, chegou o tempo, eu vou desistir, eu vou morrer, acabou tudo, é tanto problema, é tanta agonia, é tanta dívida, Senhor, é tanta perseguição. Quantos nesse momento não estão pronunciando isso? E o Espírito de Deus, a mensagem para você hoje é esta: diante de tudo, prossiga firme, te levanta. Independentemente da situação e do momento que você está enfrentando, você tem que entender que por trás de tudo isso aí existe um Deus dizendo assim: levanta-te, prossiga. O lugar onde tu colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Onde tu colocar as tuas mãos, tudo vai prosperar. É a mensagem que Deus diz para Elias: te levanta, come e vai realizar a minha obra. Eu sei que você que está aí nos ouvindo, através deste vídeo, você tem um desejo dentro da sua alma de evangelizar, você tem um desejo de pregar a palavra do Senhor, e alguma coisa está maltratando a tua alma, está atribulando o teu corpo, a tua carne, está fazendo com que você queira desanimar, não queira continuar. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito Santo hoje, ele fala para você, Deus está dizendo a você agora: eu te escolhi. Você é um servo meu, você é uma serva minha. Eu não te chamei para olhar para trás e viver o passado, não. Eu te chamei para você olhar para frente, viver o presente, certo? E jubilar e desejar um futuro abençoado diante de mim. Esta mensagem, irmãos, que eu quero transmitir para você, este ensino da palavra do Senhor, não te entrega, não. É hora de fazer como o salmista: Senhor, a minha alma te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, irmão, reflita sobre esta palavra. Não esqueça, Deus está ali. Não esqueça que na hora que faltar o pão, Deus vai mandar. Não esqueça que na hora que faltar o trabalho, Deus vai providenciar outro trabalho. Não te atribula diante deste vírus que está aí assolando o planeta, não. O nosso Deus é muito maior do que ele. Na hora certa, Deus vai se levantar, vai dar um basta. A igreja vai estar novamente na sua casa, orando, buscando, exaltando e glorificando o seu nome ali, e dizendo como disse Miriam e o povo de Israel, quando passou aquele grande mar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Será que ele não continua sendo a mesma pessoa? Elias queria acabar ali, mas Deus disse: não, é o começo, Elias. Então te levanta. Isso aí é o começo. Essa prova que você está passando é o começo do que Deus vai realizar na tua vida. Isto que você está enfrentando é o início de um plano, de um propósito, de algo sério que Deus ainda não teve contigo e Deus está querendo ter agora. Se Deus te leva para o vale, vá. Se Deus te levar para o deserto, vá também. Vá como Ezequiel foi. Ezequiel foi, e quando ele chegou lá, ele viu tanta glória, que por onde ele passava, a glória enchia o ambiente. Você é uma pessoa escolhida de Deus? Eu tenho certeza que sim. Eu quero que você diga agora: eu sou uma pessoa escolhida de Deus e eu não posso parar. Pronuncia isso aí: eu sou uma pessoa escolhida por Deus e eu não posso parar. Diga assim: a minha casa está guardada pelas mãos do Deus de Israel, e na hora certa, como disse Jó, ele vai se levantar e vai nos dar a vitória no nome de Jesus. Se você crê, você dê um glória a Deus. Aleluia. Nada, para nós concluirmos, nada do que Elias estava planejando ele pôde executar. Vou parar. Deus disse: não pode. Você é um escolhido meu. Você é algo que eu tenho aqui no meu coração. Ah, irmãos, nós fazemos parte dos moradores do coração de Deus. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus.
Então não queira tocar nos olhos de Deus, não queira tocar na igreja, você está tocando nos olhos do próprio Deus. E na hora certa, esse nosso Deus vai mandar Jesus de Nazaré, certo? O céu vai se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado com a subida da igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Guarde esta palavra também no teu coração e passe para as pessoas que estão necessitadas. Que Deus nos abençoe. Tenha uma noite abençoada, uma noite proveitosa debaixo da mão poderosa do nosso Deus. São os desejos do pastor Célio e de toda a sua família. Que Deus te abençoe. Não pare, certo? Prossiga. Amém.